Olá, meus amigos! Estamos aqui estudando anatomia e fisiologia. Nesse bloco nós vamos trabalhar em relação ao sistema esquelético. Vamos trabalhar aqui em relação à estrutura óssea, ossos longos, ossos curtos, classificação dos ossos, a questão da função, né, desse sistema esquelético, né? Vamos trabalhar aqui também a questão da função específica da hematopoiese, onde a medula vermelha vai estar produzindo células do nosso sangue. Isso cai bastante em prova em relação ao sistema esquelético. Vamos trabalhar então, além disso aí, também a questão das estruturas ósseas, né? Tanto em relação às saliências quanto às depressões, o que é que cada estrutura dessa representa, o que é que significa, a estrutura compacta do osso, a estrutura esponjosa, como que ela vai estar se distribuindo, as partes do osso longo, né? Tudo isso aqui a gente vai ver na anatomia e fisiologia do sistema esquelético e, claro, associando questões de prova, porque é isso que vai trazer o diferencial. O que é importante nesse assunto para a nossa prova de concurso e residência? É isso que a gente vai estar aqui abordando na anatomia e fisiologia do sistema esquelético, ok? Ok, então aqui nós temos o esqueleto, né? Inicialmente é importante lembrar que ele é dividido em esqueleto axial, onde eu tenho aqui a parte do tronco e da cabeça e a coluna aqui, e tenho o esqueleto apendicular, que vai ser os membros superiores e os membros inferiores. Essa divisão aqui é muito importante. Nós vamos ter a cintura pélvica, que une o esqueleto axial aos membros inferiores, e nós vamos ter a cintura escapular, onde a gente vai unir o esqueleto axial ao esqueleto apendicular em relação aos membros superiores. Os nossos ossos aqui, né, são órgãos esbranquiçados, muito duros, que se unem por intermédio das articulações para constituir o nosso esqueleto, tá? Entre as estruturas ósseas que se unem ali na articulação, nós vamos ter a cartilagem, que faz parte desse sistema junto aqui, né, para que não tenha atrito entre os ossos aqui nessas articulações. O osso é um tecido vivo, ele é complexo e dinâmico. O osso ele está sempre aqui se reestruturando. Nós vamos ter as células ósseas, né? Os osteoblastos, que estão ali produzindo a matriz óssea, parte orgânica e inorgânica. Além desses osteoblastos, nós vamos ter os osteócitos, que são aqui as células ósseas maduras, que já não têm essa capacidade de produzir essa matriz óssea, né? E nós vamos ter os osteoclastos, que são as células que vão desgastando o osso velho para que ele seja ali renovado por meio de células novas. Então, essa dinâmica aqui do remodelamento ósseo, das células que vão amadurecendo, células novas e células aqui que vão desgastando a parte já velha, né? Isso vai ser importante para a força, para a estrutura aqui do nosso osso, tá? O osso também, gente, ele segura aqui os nossos íons, ele ajuda na participação, né, dessa parte aí do fosfato, do cálcio, então isso é muito importante também no metabolismo do nosso organismo como um todo, tá? Ele é altamente especializado e é o principal apoio do corpo. Então, a estrutura do corpo vai ser mantida pelo esqueleto e pelo sistema muscular, porque a parte ósseo-muscular ela está muito interrelacionada. O tecido ósseo participa de um contínuo processo de remodelamento dinâmico, foi aquilo que eu te falei, né? A formação de novas células e a destruição de outras, produzindo um osso novo e degradando o osso velho, tá? O osso é formado por vários tecidos diferentes. Então, dentro do osso eu tenho o tecido ósseo propriamente dito, tem o tecido cartilaginoso, que reveste o osso ali no ponto da articulação, tem o tecido conjuntivo denso, tem o tecido epitelial, tem o tecido adiposo, tá? Tem o tecido nervoso e tem o tecido formador de sangue, ou também chamado de hematopoiético, tá? Dentro da estrutura de um osso longo, eu tenho a medula vermelha, que com o passar dos anos, ela vai se transformando em medula amarela, que é nada mais do que gordura, tá? Então, uma criança tem muito mais capacidade de produzir células sanguíneas do que o idoso. O idoso ele vai perdendo essa capacidade, ou não perdendo, mas diminuindo essa capacidade do sistema aqui hematopoiético, tá certo? Porque essa célula da medula vermelha vai se transformando em célula de tecido gorduroso, de tecido adiposo, tá certo? Quando há uma fratura óssea, por exemplo,
pode liberar esse tecido da medula amarela, que são aqui glóbulozinhos, né, de gordura, de tecido adiposo, que pode gerar uma embolia gordurosa. Inclusive em cirurgias ortopédicas isso também pode estar acontecendo, não só na fratura mesmo por trauma, né, na manipulação também óssea durante o ato cirúrgico também isso pode acontecer, ok? Questão de número 1. Os ossos do esqueleto contêm diversos tipos de tecidos, além do tecido ósseo. E aí, gente, certo ou errado? Ok, né? A gente acabou de ver que o osso, ele não é formado apenas pelo tecido ósseo, pelas células ósseas, né? Mas ele também vai ser formado por outras células aqui, conforme acabamos de citar. E eu gosto muito dessa estrutura, desculpa aí pelo gabarito que saiu com a animação incorreta, eu gosto muito dessa estrutura de mostrar a teoria e como que aquilo caiu na prova, porque isso traz pra gente uma praticidade em relação do que precisa ficar ali na nossa cabeça, o que é que precisa estar no nosso resumo, para que a gente não esqueça e erre uma questão dessa na prova, tá? Com relação à distribuição dos ossos no nosso corpo, é importante lembrar que a gente tem 206 ossos no total. Na cabeça nós vamos ter 22 ossos, sendo 8 do crânio e 14 da face. Lá no finalzinho a gente tem uma questão que separa, né, os ossos do crânio e da face, cobrando detalhamento desses ossos. No pescoço nós temos 8 ossos. No membro inferior nós temos 31 ossos em cada um deles. Na cabeça, a cabeça já tinha aqui, repetiu. No membro superior eu tenho a cintura escapular, né, 2 ossos aqui da escápula, o braço, antebraço e mão. Né, antebraço a gente tem 2, o rádio e a ulna, né, no braço a gente tem o húmero e os ossinhos da mão. No tórax a gente tem 37, são 24 costelas, 12 vértebras e um externo. No abdômen a gente tem 7, que são as 5 vértebras lombares, e um sacro e um cóccix. E os ossículos também separadinho aqui, né? Do ouvido médio, que são 3. Membro superior, eu tenho a cintura escapular, aqui do lado direito e esquerdo, né? Repetiu aqui. E por isso que a gente vai ter 206 ossos, tá? Só uma divisãozinha aqui mais rápida para a gente dar como exemplo em relação à distribuição desses ossos, tá? Cai isso, professora, cai o número total. Quantos tem no crânio, quantos tem na face, quantos tem na mão, normalmente isso não cai em prova, tá? Só pra gente fazer uma referência aqui na contagem. Quais são as funções do sistema esquelético? O sistema esquelético, ele faz parte da sustentação do organismo. Não de forma isolada, como eu falei para vocês, nós temos o sistema esquelético funcionando junto com o sistema muscular, nessa parte de sustentação do corpo, tá? Proteção de estruturas vitais. Quando a gente pensa aqui em cérebro, a gente tem o crânio e a face revestindo aqui o cérebro, que é uma estrutura muito importante, né, para a nossa vida. Quando a gente fala em coração, pulmão, a gente lembra da caixa torácica, né? Então aqui as costelas estão protegendo essas estruturas também vitais. Quando eu penso na medula, né, que faz parte do sistema nervoso central de grande relevância, também eu tenho as vértebras circundando ali o nosso tecido medular. Então aqui a estrutura do sistema esquelético está protegendo órgãos vitais, tá? Base mecânica para o movimento, porque para que eu faça uma flexão, para que eu faça uma adução, uma abdução, eu preciso estar com o sistema esquelético também funcionando. Tanto que quando ocorre uma fratura, a gente vai ter dificuldade em movimentar aquela estrutura. Então eu tenho que ter a parte esquelética e a parte muscular integrada funcionando para que o movimento aconteça. E claro, o sistema nervoso também, né? O osso também ele faz o armazenamento de sais, cálcio, fosfato, né? Porque isso faz parte ali desse metabolismo, tá? A função hematopoética, ela também é muito importante. Dentro dos ossos longos, nós vamos ter a medula vermelha, e essa medula vermelha vai ter células aí com capacidade de se diferenciar, se transformando em eritrócitos, que são as nossas hemácias, e também as células de defesa, neutrófilo, eosinófilo, basófilo, mastócitos. Essas células de defesa, elas também vão ser provenientes desse tecido hematopoético.
E as plaquetas? As plaquetas, elas não são células propriamente ditas, tá? Elas vão fazer parte do sistema aí, sanguíneo hematológico como partes de células. Nós temos a célula megacariócito, que também é produzida por esse sistema hematopoético, pelas células da medula vermelha dos ossos longos. Esse megacariócito, ele se parte aqui o seu citoplasma e ali gera a plaqueta, tá? A plaqueta, ela não tem um núcleo, é um pedaço de citoplasma do megacariócito. A hemácia, ela também não tem núcleo. Quando ela é formada inicialmente, lá no sistema hematopoético, nas medulas vermelhas dos ossos longos, ela vai ser transformada numa célula, vão passar por diferenciações, ela vai se transformar num reticulócito, que ainda é nuclear. Quando esse reticulócito perde o núcleo, ele vai se transformar em uma hemácia, ou também chamado de eritrócito, que é uma célula anuclear sem núcleo para transportar os gases aqui, o gás oxigênio e o gás carbônico para ser eliminado. Então observe que os ossos, eles vão participar de estruturas do nosso corpo que vão ser sim muito importantes e é preciso estar aqui aprofundando esse assunto junto com vocês, ok? Então aqui a questão do esqueleto axial, apendicular, a gente já tinha introduzido, inclusive por meio da imagem inicial da nossa aula, a gente trabalhou logo essa união deles, né, que formam o esqueleto geral, quando une o axial com o apendicular, tá? E essa união vai se dar por cinturas escapular e cintura pélvica. Isso cai em prova, professora? Sim, cai em prova. O que é escapular, o que é pélvica, quais são os ossos que fazem parte dessa cintura, isso tudo vai estar na nossa prova, tá? Então, quais são os ossos que formam a cintura pélvica? Eu tenho a coluna lombar, o sacro, o ilho, o isquio e a pubis, né? Que vão formar aí o osso do quadril. O ilho, o isquio e o pubis vão formar juntos aqui o osso do quadril, tá? A cintura escapular é composta pela clavícula, externo e o osso do dorso aqui, a escápula. Então, observe aqui, né? Fazendo parte da cintura escapular e fazendo parte da cintura pélvica aqui, esses ossos que acabamos de citar, ok? Maravilha, tanto a visão anterior quanto a visão posterior da estrutura do nosso esqueleto. Aqui eu aproveito a imagem para a gente trabalhar algumas informações importantes dentro do sistema esquelético, tá? Observe que os nossos ossos, eles vão ter saliências, né? Depois a gente vai falar com detalhes sobre isso. Mas aqui, por exemplo, essa estrutura arredondada grande é chamada de côndilo. Côndilo femoral, côndilo tibial, para formar a articulação aqui do joelho, tá? Eu também tenho cabeças, né? A cabeça do fêmur, que vai aqui estar, né, em conjunto com o acetábulo, para formar a articulação do quadril, tá? Tem também a cabeça do húmero, que vai se unir na cavidade glenoide, né, que está aqui, para fazer a inter-relação da articulação do ombro. Uma articulação muito importante, porque ela tem uma excelente, né, mobilidade, fazendo diversos tipos de movimentos, ok? Então, observamos aqui também um osso muito importante e que cai muito em prova, que é o fêmur. Um osso longo, né, onde a gente vai ter aqui uma importante produção de hematopoiese e também a questão aqui de movimentos do nosso membro inferior, tá certo? Na parte aqui da tíbia, tem uma estruturazinha aqui para fora que chama tuberosidade da tíbia. Tuberosidade quer dizer que é uma estrutura para fora. Então aqui, por exemplo, é o local que insere o músculo quadríceps, para que ocorra aqui o movimento dos membros inferiores, ok? Então, algumas informações importantes para a gente trabalhar aqui, mas ao longo da aula a gente vai direcionando isso para as nossas questões, tá? Então, aqui a nossa divisão, né, do esqueleto novamente, né, pintadinho aí de branco, o esqueleto axial, o apendicular de amarelinho, né, e detalhando com vocês a quantidade de ossos em cada uma
dessas nossas estruturas para formar os nossos 206 ossos, tá? Total aqui dos dois, 206, eu já tinha até colocado isso aqui em algum lugar. Mas, enfim, guarda esse número que vai ter uma questão que vai cair isso. Para a nossa articulação acontecer sem o movimento, sem atrito entre um osso e outro, o que geraria crépitos e dor, existe a cartilagem. A cartilagem é uma estrutura semirrígida que reveste o osso no ponto da articulação e que permite que aquele movimento aconteça sem dor, né, e de forma melhor possível. Essa cartilagem, ela não recebe vaso sanguíneo, tá? Ela é avascular. Ela recebe oxigênio por difusão. Isso cai em prova, tá? Então, é uma forma elástica de tecido conectivo semirrígido, forma as articulações, não possui suprimento sanguíneo próprio, suas células obtêm oxigênio por difusão. Responsável por comunicar os ossos entre si e não ter atrito e nem desgaste ósseo. Vamos lá então, questão de número 2, prova do MPU aqui do CESP. O tecido conjuntivo é constituído por células bem diferenciadas, imersas em abundante material intercelular. Com respeito ao tecido conjuntivo, julgue o item a seguir. No tecido cartilaginoso, também conhecido como cartilagem, não há inervação nem vasos sanguíneos. E aí, certo ou errado, gente? Certinho, né? A gente acabou de ver. A cartilagem ela não é vascularizada e ela também não tem inervação, ok? Os nutrientes que ela recebe vai ser por difusão, ok? Então, certinho aqui essa questão. Com relação à irrigação dos ossos, como que o osso, né, recebe ali vaso sanguíneo? A gente sabe que o vaso sanguíneo ele leva oxigênio para as células, né, e por meio do oxigênio e da glicose, as células produzem energia para o funcionamento ali vital de cada célula. Então, com relação ao osso, ele vai receber os vasos sanguíneos penetrando esses vasos sanguíneos por meio de canais. A gente tem aqui os canais de Volkmann e os canais de Haveres, tá? Então, esse tecido ósseo não apresenta vasos linfáticos, apenas a parte externa do osso, que a gente chama de periósteo, que tem aqui a drenagem linfática. Quando eu falo do osso, eu tenho aqui o osso propriamente dito, tenho o endósteo, que reveste a parte interna do osso, e tenho o periósteo, que é uma fina camada que reveste o osso aqui externamente. Esse periósteo, ele tem uma drenagem linfática, mas a parte interna do osso não. A parte interna vai ter aqui os nervos e os vasos que vão entrar no osso por meio desses canais, tá? Então, os canais de Haveres são uma série de tubos em torno estreito aqui de canais. Esses canais percorrem o osso no sentido longitudinal, levando dentro de sua luz vasos sanguíneos e nervos, que são responsáveis para nutrir o tecido ósseo. Já os canais de Volkmann são canais encontrados no osso compacto, perpendicular aos canais de Haveres. Então, enquanto o de Haveres está nessa direção, o de Volkmann está perpendicular, está nessa direção, tá? Os canais de Volkmann também podem transportar pequenas artérias em todo o osso. Então, de forma esquemática aqui no desenho, a gente percebe os canais de Haveres, né, de forma aqui longitudinal, e os canais de Volkmann cruzando os de Haveres aqui de forma perpendicular, ok? Nessa imagem eu também consigo ver aqui o periósteo, que é a parte que reveste o nosso osso externamente, tá? Então aqui a camada mais externa, uma fina camada, é chamada de periósteo, ok? Com relação às células ósseas, nós vamos ter aqui 3 células e é muito importante a gente entender isso aqui. Nós temos os osteoblastos, nós temos os osteócitos e nós temos os osteoclastos. Quando a gente fala na estrutura óssea, a gente está falando de dinamicidade, certo? Então, o osso, ele vai ali desgastando, reformando, trazendo células novas e isso vai ali gerando essa dinamicidade, inclusive com relação ao crescimento, porque durante a fase do crescimento, até estabilizar, nós vamos ter essa renovação óssea de forma mais intensa, tá certo? Então, observe que eu tenho aqui
os osteoblastos, que são as células capazes de produzir aqui a matriz óssea, que é aquela substância que fica entre uma célula e outra. E esses osteoblastos são chamados de células ainda imaturas, tá? São células novas e que elas possuem essa capacidade de produzir matriz. Quando essa célula vai produzindo essa matriz, chegando ao ponto dela estar, né, compactada ali entre a matriz, ela se transforma numa fase de célula madura, chamada aqui de osteócito, e perde essa capacidade de produzir essa matriz, tá? E vai ser chamada de célula madura. Já o osteoclasto são células aqui que vão fazer o papel de formar depressões ósseas, né? Tirar aquelas células mais velhas e gerar essa renovação por meio dessa dinâmica e desse processo de equilíbrio. Então, quando eu falo de osteoblastos, eles vão estar aqui sintetizando a parte orgânica da matriz óssea, ou seja, formando colágeno tipo 1, proteoglicanos e glicoproteínas. Conforme os osteoblastos vão sintetizando os elementos da matriz óssea, vão ficando cada vez mais envolvidos por essa matriz. Então, tem uma célula e ele vai liberando essa matriz óssea aqui intercelular, entre a célula, até o ponto que ele fica todo preso entre essa matriz que ele mesmo produziu. Vai diminuindo a sua atividade sintética e passa a ser chamado aqui de osteócito, quando ele já está aqui presinho na matriz ali, tá? Que vai se consolidando. O osteócito são as células encontradas nas lacunas, cavidade da matriz óssea. Sua função é agir diretamente na manutenção dessa matriz. Já os osteoclastos, né, eles participam do processo de absorção e remodelagem do tecido ósseo. São derivados de monócitos, né, a origem deles vão ser monócitos, ou seja, células produzidas pelo próprio sistema hematopoietético do sistema ósseo da medula vermelha, que atravessa os capilares sanguíneos, promove aqui essas dilatações dos osteoclastos através de uma ação enzimática. Escavam a matriz óssea, formando depressões conhecidas como lacunas de Roux-Ship, que aí vão sendo depois preenchidas por novas células, tá certo? Com relação ao componente citoplasmático dessas células, essas duas células aqui são básicas, tá? O seu componente citoplasmático. Já o osteoclastos, que tem essa capacidade de causar essas depressões, ele tem um citoplasma mais ácido. Então, aqui eu tenho uma célula osteoprogenitora, que vai se transformar em um osteoblasto, né, uma célula óssea especificamente produtiva, imatura, que está ali produzindo a matriz. Depois ela vai ficando presa na sua própria matriz produzida, se transforma em um osteócito, ok? Ok. E a outra célula, proveniente aqui da formação, né, da diferenciação de monócitos, vai se transformar em um osteoclasto, tá certo? Esse osteoclasto é aquele que vai fazer a limpeza ali das células velhas, né, causando essas depressões no sistema ósseo, fazendo esse remodelamento, ok? É importante destacar um detalhe. Esse monócito, quando ele sai por meio da diapedese de dentro do vaso sanguíneo e vai para um local que há uma ferida aberta, ele vai lá ser chamado de macrófago, tá? Ele vai ganhar pseudópodes e vai englobar aqui bactérias, tá? Então, existem essas mesmas células que vão aqui se diferenciar e exercer funções diferentes. Com relação à medula, parte interna do osso, né? Eu vou ter a medula vermelha e a medula amarela. Essa medula vermelha é a responsável pela hematopoiese, que é a produção de células vermelhas. Ela é formadora de células do sangue e plaquetas. Tecido reticular ou hematopoético é o que vai produzir essas células, tá? Tanto as células vermelhas, que são as hemácias, quanto as células do sangue responsáveis pelo sistema de defesa, que são os leucócitos, né? Aqui também chamados de monócitos, basófilos, neutrófilos, linfócitos, todas essas células de defesa também têm essa origem hematopoética da parte da medula vermelha, tá? E as plaquetas, elas vão ser formadas mediante o megacariócito, que é uma célula
produzida também no sistema hematopoético, e quando se parte em pedaços ali do seu citoplasma, forma o que é chamado de plaqueta, que vai participar do processo inicial de coagulação sanguínea e impedindo ali o vazamento de sangue caso haja uma ruptura do nosso tecido endotelial, do tecido ali vascular, ok? A medula amarela vai ser constituída de tecido adiposo. Essa medula amarela não produz células do sangue. E o engraçado é que o recém-nascido, a criança, ela possui uma maior quantidade de tecido aqui de medula vermelha. À medida que a pessoa vai se transformando em idoso, né, vai envelhecendo, nós vamos tendo uma substituição dessa matriz vermelha por uma matriz amarela, por uma matriz aqui mais compatível com tecido adiposo, tá certo? Então é isso que está aqui. No recém-nascido, toda a medula óssea é vermelha. Já no adulto, a medula vermelha fica restrita aos ossos chatos do corpo. Aí quais são esses ossos chatos do corpo que no adulto produz aqui hematopoiese? O externo, costela, ossos do crânio, as vértebras também e a epífise, né, a parte mais distal aqui do fêmur, tá? E do húmero, que são os ossos longos. Quando eu falo em epífise, gente, eu tenho que lembrar com vocês as partes das estruturas do osso longo, né? Então, por exemplo, do fêmur aqui, ó, eu tenho a epífise, que é a pontinha do osso. Tenho a metáfise, que é a parte intermediária, e tenho a diáfise, que é o meio do osso, tá? Com o passar dos anos, a medula óssea vermelha presente no fêmur e no húmero transforma-se em amarela aqui no paciente idoso. Aqui a gente está mostrando a imagem dessa hematopoiese, essa função importante das células ósseas, tá? Então, na medula óssea, na parte vermelha lá da medula óssea, nós vamos ter, bebendo uma aguinha, tomando um cafezinho aqui para ativar o modo turbo, né? Nós vamos ter a célula precursora pluripotente, que tem a capacidade de se diferenciar, tá? Essa célula precursora pluripotente vai gerar aqui, né, as células do nosso sangue. Tanto aqui as células, por exemplo, natural killer, né, as células dos linfócitos B, né, a gente vai ter aqui também o progenitor mieloide se diferenciando para gerar a produção aqui do megacariócito. O pedacinho desse citoplasma gera a plaqueta, tá? O eritoblasto vai formar aqui reticulócito antes de se transformar em eritrócito, que é a hemácia, tá? Essa célula também, progenitora mieloide, também vai formar o monócito, tá? Esse mesmo monócito vai para a corrente sanguínea levada para a periferia, se transformando em macrófago, tá? Assim também como ele pode, no tecido ósseo mesmo, se transformar em um osteoclasto, tá? Podendo gerar aí, ter o poder de destruir células ósseas mais velhas, né? E fazer aquele remodelamento, a gente já viu isso aqui, tá? Esse progenitor mieloide também vai formar o eosinófilo, uma célula de defesa responsável aí por aumentar sua produção quando há uma contaminação de vermes, verminoses, né? Ou também a resposta alérgica. O basófilo também participa da resposta alérgica inespecífica aqui, né? Também sendo produzida pelo mesmo progenitor. E o neutrófilo sendo aí importantíssimo na defesa inespecífica, principalmente no combate a infecções bacterianas, onde aumenta bastante a produção dessa célula de defesa, tá? Essas células progenitoras aqui, linfóide, elas vão dar origem tanto aos linfócitos B, como a natural killer, né, a célula NK, como também aos linfócitos T, tá certo? Muito importante a gente pensar nisso. Os linfócitos B, eles são responsáveis pela resposta imunológica humoral, ou seja, quando o micro-organismo está fora da nossa célula, e o linfócito T vai ser responsável pela destruição do micro-organismo dentro da nossa célula, tá? É nessa célula aqui de linfócito B que vai ter na superfície os anticorpos. E quando esse linfócito B recebe esses anticorpos aqui produzidos de forma específica, né, para combater um tipo de vírus, um tipo de bactéria bem específico, aí ele vai estar sendo chamado de um linfócito B ativado ou
plasmócito com a capacidade de gerar essa defesa específica, tá? Aqui, quando eu falo de anticorpos, eu falo de defesa específica contra determinado vírus, determinada bactéria, e todas essas células de defesa aqui, a gente chama de resposta de defesa inespecífica, ok? Então, por meio desse slide, a gente aprendeu bastante coisa, né? E observe quanto que a medula óssea é importante para manter esse tecido sanguíneo aqui em quantidades suficientes para o equilíbrio do nosso corpo, tá? Se eu produzo pouca quantidade de hemácia, isso vai gerar o quê? Isso vai gerar uma diminuição da quantidade de oxigênio no meu corpo, porque a hemácia por meio da hemoglobina, que é o componente da hemácia, que vai carrear oxigênio para o meu tecido e vai chegar lá, trocar pelo gás carbônico para que esse gás carbônico seja levado ao pulmão para ser exalado. Então, observe, que a gente tem essa inter-relação de vários sistemas do nosso corpo, certo? Esse eritrócito, por exemplo, a quantidade dele que vai produzir, se é mais, se é menos, depende, por exemplo, de um hormônio, a eritropoietina. O rim, ele é sensível à quantidade de oxigênio, né? Quando diminui a quantidade de oxigênio no nosso corpo, ele começa a liberar essa eritropoietina, que é um hormônio, e essa eritropoietina é quem vai vir aqui no tecido ósseo estimular para que a diferenciação celular priorize a hemácia, para que eu tenha uma melhor distribuição de oxigênio no meu corpo, tá? Se tá com quantidade de hemácia suficiente, a gente diminui a quantidade de produção aqui de eritropoietina. Então, observe que nosso corpo ele é muito inteligente, ele se comunica aqui com todos os sistemas para manter a homeostase, o equilíbrio e o funcionamento, ok? Vamos aqui fazer uma questão do CESP. Julgue os itens seguintes relativos às hemácias. As células que se formam na medula vermelha dos ossos longos contêm os aglutinógenos, classificados em A e B, cuja presença define o tipo sanguíneo. Ok, né? A medula vermelha, que está lá dentro do osso longo, vai produzir, a hemácia. A hemácia, na sua superfície, tem proteínas específicas ou não, né? Eu tenho hemácia do tipo A, que tem o aglutinógeno tipo A, né? E o sangue dessa pessoa vai ser A. Eu tenho a hemácia do tipo B, que produz aqui o aglutinógeno, do tipo B. Então, vai ser tipo B. Vou botar um quadradinho aqui para ser diferente. Eu tenho hemácias que na sua superfície tem o A e o B. Então, essa pessoa é o tipo sanguíneo AB. E tem uma hemácia que não tem nenhum aglutinógeno. E aí, o tipo sanguíneo dessa pessoa vai ser o O. Esse aqui vai ser tipo A, esse vai ser o tipo B. Se tiver A e B, vai ser AB. E se não tiver nenhum, vai ser o tipo O. Tá? Então, tá tudo certinho aqui, trazendo um detalhamento do funcionamento do sistema ósseo na produção de células do nosso corpo, né? E que essas células, que são as hemácias, vão estar aqui definindo o nosso tipo sanguíneo, ok? Certinho. Vamos aqui para a quarta questão. No que concerne o sistema cardiovascular, julgue o item. As plaquetas são fragmentos de células especiais da medula óssea, responsáveis pela coagulação sanguínea. Olha, apesar de o enunciado ter o sistema cardiovascular, a gente está falando aqui de dois sistemas, o sistema ósseo, né, que é onde a gente vai ter essa medula óssea, né, e o sistema sanguíneo, né, o sistema hematopoético. E observe comigo que a medula óssea vai produzir os megacariócitos. Esse megacariócito, né, que vai se degradar em pedacinhos do seu citoplasma e gerar as plaquetas. Então, observe que realmente as nossas plaquetas são fragmentos de células e o objetivo dela inicial é participar do processo de coagulação sanguínea. Quando eu falo em lesão do nosso vaso sanguíneo, né, o sangue vai ser exteriorizado. Automaticamente, o nosso corpo entende aquela lesão e vai estimular a agregação plaquetária ali para formar um tampão branco inicial para impedir aquele sangramento. Então, as plaquetas se grudam ali.
Só que essas plaquetas, elas são muito instáveis, elas podem sair e voltar a sangrar. Então eu preciso ativar também a minha cascata de fatores de coagulação, com o objetivo de formar cordinhas, que são as fibrinas, para amarrar essas plaquetas nesses lugarzinhos que está sangrando. Então eu vou ativar os fatores de coagulação, e aí entra cálcio, entra a vitamina K, entra vários aspectos aqui do fator de coagulação, né, um ativando o outro, até no final o fibrinogênio, que está solúvel no meu sangue, se transforme em fibrina. E essa fibrina ajude o fator de coagulação ali das plaquetas, né, inicial, para fechar aquele vaso ali até o vaso se recompor, quando depois aquele formação daquele trombinho ali formado se dissolve e tá tudo resolvido porque já foi ali cicatrizado o vaso sanguíneo, ok? Então é muito importante que essas plaquetas existam, né? Por isso que quando há um sangramento e com baixa quantidade de plaquetas, paciente com dengue, paciente com outras doenças que têm capacidade de gerar essa trombocitopenia, que é a diminuição das plaquetas, é preciso ver todo o sistema, né, de melhoria para que não ocorra esse sangramento desse paciente, ok? Certinho aqui a nossa questão. Vamos agora para a questão de número 5. Acerca das funções dos sistemas do corpo humano, julgue o item. O sistema esquelético, que tem a função de proteger e sustentar o corpo, bem como de auxiliar os movimentos corporais, produz de novas células reprodutoras e armazena minerais. E aí, gente, vamos entender isso aqui direitinho, porque aqui tem pegadinha. O sistema esquelético tem a função de proteger e sustentar o corpo? Sim, ele sustenta e ele protege, né? O crânio protege o cérebro, as vértebras protegem a medula e também auxilia nos movimentos corporais, ok, né? Faz parte aqui de ajudar os músculos na contração e gerando a flexão, por exemplo, o osso está indo junto, né? Junto com a articulação. Mas ele produz células reprodutoras? Não. Ele produz células do sangue, células hematopoéticas, tá bom? E armazena minerais, sim, como cálcio, fosfato, né? Aí sim. Agora, qual o erro aqui? Células reprodutoras. As células reprodutoras vão estar sendo formadas, por exemplo, lá no ovário da mulher, né? Não no sistema ósseo. Beleza? Maravilha? Errado aqui a nossa questão. Vamos trabalhar agora a classificação dos ossos. E para isso a gente vai utilizar o bloco seguinte. Eu espero vocês para a gente estar estudando aqui a classificação dos ossos. Vamos lá? Liga o turbo aí, gente. Vamos comigo!